Mas eu não concordo com isso não. Eu fico 10 vezes mais cansado no sábado e no domingo, começo a descansar na segunda. Como o Serginho falou, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e o título dessa palavra é Ajustando uma Chave. Repete comigo: Ajustando uma Chave. Amém? Vocês vão entender. Eu vou falar um pouquinho da minha vida profissional. Hoje eu estou com muita sede, mas hoje eu estou me dedicando ao ministério. A gente faz uns bicos de vez em quando, né, para dar aquele helpzinho, mas o Senhor me chamou para a obra e eu estou ouvindo chamar dele, eu estou me dedicando à obra, estou me dedicando ao serviço de Deus, e Ele está provendo as coisas. Mas eu tive uma história na minha vida profissional que eu acho que vai acrescentar na vida de alguém que eu vou falar aqui hoje. Amém? E eu queria falar sobre como ser promovido. Sabe, uma coisa que eu realmente desfrutei na minha vida, eu experimentei na minha vida, foi isso: ser promovido. Comecei sendo promovido já ali na quinta série, quando me elegeram chefe de turma. E eu na quinta série foi a minha primeira promoção. Eles fizeram a votação na sala e tinham que definir uma pessoa que seria o representante da turma. Aí eles me elegeram. Aí eu fui chefe de turma na quinta, na sexta, depois eu fui para o Senai, aí eu fui chefe de turma no Senai também, depois eu fui para o ensino médio estadual central, me elegeram presidente do Grêmio estadual central, e aí eu fui até o terceiro ano como presidente do Grêmio. Mas existem algumas características, né, que nós precisamos ter para que isso aconteça na nossa vida. Sabe, eu sempre fui, podem não acreditar, mas eu sempre fui, eu me considero ainda hoje uma pessoa tímida. Tem gente rindo, né? Mas é sério, de verdade. Pô, mas como é que você é tímido? Você está aí na frente falando, segurando o microfone? Tem lógica isso, não, mas tem sim. Porque todos os dias eu tenho que vencer essa timidez. Todos os dias eu tenho que lutar contra essa timidez e romper e vencer. E eu comecei fazendo isso na quinta série. Eu cheguei lá, sentei, fiquei sentadinho no fundo da sala, não conversava com ninguém, não olhava para ninguém. Aí de repente bateu aquele sentimento assim: eu vou virar a chacota da turma, né? Não é assim que acontece? Imagina só, eu era gordinho, branquelo, mas branco como leite azedo, e calado, né, por cima. Aí eu ia virar a chacota da turma. E eu já entendi um pouco disso. Então eu falei: não, eu preciso me tornar popular. Eu tenho que começar a conversar com a galera, porque senão eu vou sobrar. Eu tenho que vencer essa timidez. Então eu comecei a conversar com a professora. Aí a professora foi com a minha cara. Aí quando a professora gosta do aluno, né? Aí o pessoal, mais velho não, né? Mais velho vira um inimigo da turma. Mas quando é mais novo, aí o pessoal começa a querer ser seu amigo também. Então eu rompi essa timidez e eu fui rompendo, e eu estou rompendo até hoje essa timidez. Eu já falei uma vez para 600 pessoas. Assim, minha perna, na hora que eu comecei, na hora que eu pisei no primeiro degrau do altar, minha perna congelou. E eu falei assim: o que eu vou dizer para esse povo? Né? Eu vou gaguejar. E o pessoal brinca ainda, e realmente eu tenho a língua de Deus, né? Mas eu consigo falar 33, sai. Mas eu fiquei pensando: pô, vai todo mundo rir de mim, com a minha língua presa, e agora como é que eu vou fazer? E aí eu fui subindo e falei assim: oh, Deus, é o Senhor que tem que usar, é o Senhor que tem que falar, é o Senhor que tem que falar. E na hora que chegou lá em cima, eu não lembro de nada que eu falei. Eu não sei o que eu falei, mas eu sei que abençoou a vida das pessoas. As pessoas foram impactadas, porque o Espírito Santo de Deus me usou. Mas eu consegui romper, eu consegui vencer essa questão da timidez. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você precisa vencer a sua timidez. A sua timidez, ela te impede de conquistar aquilo que você tanto quer.
Entendeu? Às vezes você é louco para sua família vir para a igreja, mas você não tem coragem de falar para o seu pai. Você fica tímido. Não vou falar. Fica doidinho para aquele colega seu de trabalho vir para a igreja, mas tem vergonha de falar. Então nós precisamos romper isso. Olha só na minha vida profissional. Meu primeiro emprego foi numa empresa chamada BC Bull. Eu formei no Senai, no curso técnico de eletroeletrônica, e eu fui trabalhar lá no SIM, em Contagem. É um grupo de 3 empresas, uma americana, uma inglesa e uma francesa, que era a Jacobs, a Integrity e a Bull. E eu comecei a trabalhar lá nessa empresa. Eu entrei como auxiliar técnico. O que o auxiliar técnico faz? Gente, literalmente, o auxiliar técnico ele aperta e desaperta o parafuso. Ele não faz mais nada além disso. Ele fica só cumprindo hora, aperta esse parafuso, desaperta, não limpa, ele limpa também. A pessoa pega, entrega uma peça na mão dele, vai lá dar uma limpada nisso lá fora. E eu fazia isso. Mas aí, de repente, eu comecei a me sobressair. Aí eles tiraram o supervisor da minha equipe e com 3 meses de empresa eles me colocaram no lugar de supervisor. Glória a Deus. E eu fui honrado lá. E eu, de auxiliar técnico, eu comecei a coordenar uma equipe. E a minha equipe foi uma das melhores lá dessa empresa, durante o contrato que a gente ficou lá. Depois eu fui trabalhar numa empresa chamada MGS. Alguns aqui devem conhecer, é uma prestadora do Estado. Ela é uma semi-estatal. É uma iniciativa público-privada. E eu comecei a trabalhar nessa estatal de eletricista. Tinha que ter um lugar lá no Gameleira que chama Setascad. É uma oficina escola. Eles pegam essas crianças que têm algum problema com a justiça, adolescentes, juniores, eles levam para esse lugar para eles receberem uma disciplina socioeducativa e também aprenderem uma profissão, um curso que eles aprendem lá. E eu era eletricista lá. E eu trabalhei 4 meses como eletricista. E de 4 meses eu subi 4 posições no meu serviço. Eu virei supervisor. De novo, supervisor. Eu comecei a coordenar eletricistas e os funcionários também da marcenaria. Tinha marcenaria e tinha serralheria também, que mexia com saldo. Depois eu fui para uma empresa chamada LDE. E nessa época eu não estava aguentando mais MGS. Assim, não tinha mais perspectiva de crescimento, porque era um negócio muito voltado para indicação de diretoria, posse, saía um prefeito e trocava a equipe toda. E eram nomeadas outras pessoas, na verdade um governador, aí eram nomeadas outras pessoas que eram cargos de confiança. Então eu não tinha mais perspectiva de crescimento lá dentro. Eu fiquei saturado, eu queria mais saber daquilo. Então eu saí daquela empresa sem ter nada em vista. Aí um amigo meu virou e falou assim: Pedro, abriu uma vaga de office boy lá na minha empresa. Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas eu era supervisor, vou virar um office boy agora, vou ficar aí no banco, ganhar quase 3 vezes menos do que eu ganhava, não vai rolar. Aí ele pegou e me falou, mas olha, essa empresa é uma empresa muito boa. E começou a falar das vantagens que tinha, a perspectiva de crescimento e tudo, e aquilo lá me empolgou. Eu falei, senhor Reis, vamos lá, eu quero esse emprego. Aí ele me colocou lá dentro, conseguiu me colocar lá, entrei como office boy. Eu trabalhei 3 meses como office boy. De 3 meses eu virei auxiliar da tesouraria. E com mais 2 meses eu virei auxiliar da diretoria. Era uma empresa que tinha muitas relações com São Paulo. Então tinha muitos diretores que vinham de São Paulo para cá. E a gente tinha que receber aqueles diretores, pessoas assim, de alto nível, e eu tinha que saber falar com essas pessoas, eu tinha que andar junto com essas pessoas, eu fazia serviços de alta, assim, de confiança da empresa. Então eu fui honrado lá também, eu fui promovido lá também, para a honra e glória do Senhor. E depois eu fui trabalhar num colégio chamado Bernoulli. Eu fui, depois que eu saí da EDE, eu falei assim, não, vou me dedicar à obra de Deus. Eu tive uma experiência com Jesus, um encontro com Jesus, e decidi dedicar à obra de Deus. Então eu larguei o emprego, larguei tudo, parei com tudo. Fiquei 3 anos só por conta da obra. Não tinha serviço nenhum.
Aí passou esses 3 anos, minha família teve um problema financeiro muito grande, fomos até despejados, né, no apartamento que a gente morava, e o Senhor falou comigo: você vai ter que trabalhar agora eu quero que você volte para o mercado de trabalho. E eu estava meio desorientado, porque eu fiquei 3 anos afastado do mercado de trabalho. Eu já não sabia como é que estava, eu já não sabia como é que era, como é que funcionava direito. Eu estava tão focado no que eu queria ministerialmente para a minha vida, mas não era o tempo de Deus para isso ainda. Então eu fiquei assim desfocado, fiquei sem saber o que fazer. Aí um outro amigo meu, inclusive já pregou, o pastor Highlander, pregou aqui 2 quartas-feiras já, pregava uma quarta e um domingo. E ele trabalhou nesse colégio chamado Pernambuco. E ele me indicou para esse colégio. E quando eu cheguei lá nesse colégio, eu conversei com o coordenador pedagógico do colégio. Ele falou: senhor Pedro, eu estou vendo aqui que o seu perfil é muito bom, e a gente só tem vagas de porteiro. Isso vai te depreciar. E eu precisava muito trabalhar, e foi a primeira porta que eu vi. Eu falei: vou entrar nesse negócio. E eu peguei, aceitei a trabalhar de porteiro. E quando eu comecei a trabalhar de porteiro, tinha um porteiro que trabalhou lá durante muitos anos como porteiro e nunca foi promovido. E quando eu entrei é porque ele estava sendo promovido para disciplinário. Aí o que aconteceu? Esse porteiro começou a pegar no meu pé. É como se ele estivesse descontando em cima de mim toda a humilhação que eu tivesse passado durante 6 anos que ele ficou como porteiro lá. E eu fui perseguido, muito perseguido lá nesse lugar, muito humilhado. Ele chamava minha atenção na frente de todo mundo, me humilhava, e eu só assim, só suportando, tranquilo, fazendo o que eu tinha que fazer, não discutia, não retrucava, não fazia nada. Aí passaram-se 4 meses, eles me promoveram para disciplinar. Aí eu fiquei no mesmo nível que ele. Aí passou mais 4 meses, estou resumindo bem, viu gente? Entra na palavra logo. Passou mais 4 meses, eles me colocaram como administrador do Elite. Eu de disciplinário passei a administrar um curso pré-vestibular todinho. E é o curso pré-vestibular hoje mais famoso de Belo Horizonte. Para vocês terem ideia, há 8 anos atrás, a mensalidade era R$ 1.300 do curso pré-vestibular. Eu tinha sobre a minha coordenação uma equipe de disciplinários, uma equipe de segurança, uma equipe de faxineiro, uma equipe de portaria, todo o setor de compra, departamento de compras da empresa, do pré-vestibular, e eu geria tudo, eu administrava tudo. E Deus me honrou. Aí eu virei chefe daquele porteiro que me humilhava. Mas tratei ele bem, não descontei nada, continuei a relação com ele normalmente, como se nada tivesse acontecido, porque quem nos honra é Deus, né? Deus nos honra, mas nós precisamos fazer por onde? E aí que eu quero começar agora. Eu queria que todo mundo abrisse comigo a palavra de Deus, lá no livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz dancei. Vou começar a ler agora. Olha só. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, aonde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele. E foi com eles, e foram ao Jordão, e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu Senhor, era emprestado. E aí? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, essa foi a Tua palavra, Senhor, que foi lida aqui, Senhor. Ó Deus, como eu sempre digo, Senhor, nós não estamos lendo aqui um livro, Pai, escrito por homens, ó Pai, mas foi um livro, Pai, que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, o Senhor usou homens para escrever, Pai, mas ele foi totalmente, Senhor, ditado pelo Senhor, Pai. É um livro que fala das coisas do passado, do presente e do futuro, Senhor. Os livros de história falam, Senhor, de coisas do passado. Os livros de perspectivas, ó Pai, falam de coisas do presente.
Mas, Pai, esse livro, Senhor, ele é capaz de revelar até o futuro, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um aqui hoje. Que essa palavra, Senhor, possa entrar no coração de cada um e que todos que estão aqui, Senhor, a começar de mim, Senhor, possam receber, Pai, o alimento que desce do céu, Senhor, através dessa palavra que vai ser ministrada aqui. Me usa com poder e glória neste lugar, com ousadia e interesse, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, possa ser falada, Pai, possa ser pregada da forma que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Não é mais todo mundo vive, hein? Glória a Deus. Até o final vocês vão melhorar. Mas a gente acabou de ler um texto aqui que fala muito sobre vida profissional. Ah, mas eu não vi isso não, eu vou te mostrar aqui agora. Olha só, o primeiro versículo desse texto, ele está falando sobre a necessidade de trabalhar. Eliseu estava num lugar chamado Escola de Profetas, que existia em Israel, e de repente os alunos viraram para Eliseu e falaram assim: Eliseu, esse lugar está muito pequeno, nós precisamos fazer alguma coisa para poder alargar essas tendas aqui. Eles viram que havia necessidade de um trabalho ser feito, sabe, algo precisava ser feito ali, e era um trabalho, era um serviço que precisava ser feito, as tendas precisavam ser alargadas. Se fosse aqui hoje nessa igreja, nós teríamos que contratar engenheiros, teríamos que contratar pedreiros, serventes, eletricistas, bombeiro hidráulico, carpinteiro, marceneiro. Teríamos que contratar uma infinidade de pessoas que mexem com cada coisa específica para a gente poder alargar essas tendas aqui. Então eles reconheceram que eles precisavam mudar, que eles precisavam crescer. E sabe, quando a gente reconhece que nós precisamos mudar, que nós precisamos crescer, somente uma palavra vem na minha mente aqui agora. Se chama trabalho. Repete comigo. Trabalho. Diz para o irmão para o seu lado: você precisa trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Sabe, uma outra coisa que me chama muita atenção nesse texto também é que eles vão e procuram um homem de Deus. Eles procuram uma orientação para o serviço que eles queriam fazer. Eles queriam alargar a tenda. Vamos alargar, vamos lá. Mas eles não queriam fazer de qualquer forma, não. Eles eram discípulos de profetas. Eles estudavam a palavra de Deus. Eles entendiam desse livro que a gente está lendo aqui. Então eles falaram: então nós vamos trabalhar. Então nós vamos buscar uma orientação ao homem de Deus. Nós vamos até Deus buscar uma orientação. Então eles entenderam que eles precisavam trabalhar. E eles foram então buscar uma orientação de como eles deveriam fazer esse trabalho. Eles foram até com a sugestão pronta. Eles: o que você acha? A gente alargar essa tenda aqui e a gente ir lá no Jordão cortar madeira. Você aprova isso? Você faz isso na sua vida profissional? Ou você sai pulando de galho em galho igual um macaco doido? Macaco comeu banana estragada. Sai doido lá pulando de galho em galho, não sabe onde é que vai, não sabe o que faz, fica andando igual uma barata tonta, vai para um lado, vai para o outro. Mas aí, como é que eu faço? Sabe, aqui a gente está aprendendo como faz. Buscar a orientação no homem de Deus, buscar a orientação em Deus. Procura uma pessoa cheia do Espírito Santo para te ajudar em oração. Pessoas já me procuraram aqui na igreja e falaram: olha, eu estou com 2 oportunidades de emprego, eu não sei o que eu faço. E eu orei para essa pessoa, e a gente pagou um preço junto de oração, de jejum, e Deus respondeu para ela. E hoje ela está bem onde ela está. Mas ela buscou orientação em Deus. Ela quis saber o caminho que ela deveria seguir. Então é importante na nossa vida profissional nós buscarmos orientação em Deus. Nós estamos fazendo isso aqui por quê? Porque para a gente ser promovido, primeiro a gente tem que estar trabalhando, né? Ninguém vai ser promovido à toa, né? A única pessoa que vai ser promovida à toa, ela vai ser promovida 2 vezes à toa, né? Preguiçoso. As pessoas podem ser promovidas a preguiçosos. É ruim demais receber o título de preguiçoso, né? Que coisa terrível.
Então nós precisamos trabalhar. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, eu acho fantástico isso. O Eliseu vira e fala, não, então vamos lá, pode ir, aprovar. Aí um vira e fala assim, não, mas Eliseu, peraí, vamos com a gente. Vamos com a gente. Tem gente que faz isso com Deus, que consegue um emprego, Deus abençoa, aí a pessoa vira e fala, Deus, agora o Senhor vai comigo. E a pior, Deus vai todo dia com a pessoa. O emprego. O Espírito Santo está lá. Agora tem gente que não. Tem gente que deixa Deus em casa. Tem gente que recebe a bênção. Aí agora, Senhor, é o seguinte, a minha vida profissional, ela é uma coisa. A minha vida espiritual é outra coisa. Então, nessa linha aqui, o Senhor não passa não, tá? Aqui é profissional. Aqui eu não falo de Deus, aqui eu não falo de Jesus, aqui eu não discuto religião, nada, e ali provavelmente você vai para o inferno também. Porque Deus fala que aquele que o ama são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que guardam os mandamentos de Jesus. E a única coisa que a Bíblia fala que é para a gente fazer a tempo e fora de tempo, que não existe um tempo específico para ser feito, é pregar a palavra de Deus. Então, aonde nós estamos, nós temos que levar Jesus, nós temos que levar Deus. E você quer ser honrado no seu emprego, quer ser honrado no seu serviço, leve Deus junto com você. Leve Deus para o seu trabalho. Mas eu vejo um problema aqui nesse texto. Olha só, fui desmarcar. Olha só o problema. Está lá no verso. Quando ele estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. Isso é um problema. Sabe, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso, tudo certinho. Buscaram orientação, eles entenderam que precisava de trabalhar, precisava de fazer algo, precisava de crescer. Eles foram no homem de Deus, buscaram orientação do profeta. Eles não só buscaram orientação do profeta, como levaram o profeta junto. Eles levaram Deus para aquele lugar. Eliseu estava simbolizando. Eliseu era o profeta que simbolizava a presença de Deus em Israel. Era o profeta que dizia, assim diz o Senhor. Era um homem usado pelo Espírito de Deus. Eles levaram a presença de Deus com eles. Mas o machado não estava muito bem ajustado. O machado, você já viu aquele, é igual uma enxada, né? Tem aquela madeira lá, e você tem que bater lá um pedacinho de pau meio triangular. Uma cunha, isso. Uma cunha para o cabo ficar firme. E esse machado não estava bem ajustado, porque a pessoa começou a cortar, e foi cortando, aí na hora que ela fez assim, só veio o pau na mão dela, o ferro foi para longe, caiu dentro do rio. Eu queria dizer que o machado, nesse texto aqui, somos nós. Sabe, o machado somos nós precisamos estar bem ajustados, para que Deus possa manifestar a glória dele na nossa vida. Quem já orou aqui, Senhor, eu sou uma ferramenta nas tuas mãos? Quem já orou isso? Praticamente todo mundo já orou, porque realmente nós somos uma ferramenta nas mãos do Senhor. Nós somos usados por Ele. Ele nos usa com as suas mãos. E nesse texto aqui nós somos o machado, e nós estamos sendo usados. Mas nós, neste texto aqui, esse machado ele não estava bem ajustado. E muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida profissional porque nós não estamos bem ajustados. Nós precisamos ajustar o machado. Nós precisamos nos ajustar. E eu queria dizer que você é a ferramenta mais importante que Deus tem no seu trabalho, no seu serviço. Tem gente que brinca. Quem já recebeu o apelido aqui de patrimônio da empresa? Não, fulano aqui é patrimônio da empresa. Alguém já recebeu esse apelido? Ou foi só eu? Sou Fernando. Eu sou Fernando da mesa. Mas patrimônio da empresa, né? Por quê?
A empresa, você está trabalhando para a empresa ali, naquele momento, ali, naquele tempo que você está ali, você realmente pertence à empresa. Você está doando a sua habilidade, a sua vida, né, o seu intelectual, para poder fazer a empresa crescer. Então você é a ferramenta usada ali pela empresa para poder produzir. Então eu queria falar hoje sobre algumas formas de ajustar o nosso machado, deixar o nosso machado bem ajustado. Porque machado ajustado é que recebe promoção. Mas machado ajustado é que recebe a honra. Ninguém quer trabalhar com machado certo, né? Já tentaram cortar uma árvore com machado certo. Ninguém que é lenhador, não? Glória a Deus. Dá para cortar uma árvore com machado certo? Você machuca a árvore e a mão, né? Você machuca, ela fica aquele negócio espalhado assim, vai ficar cada vez mais duro, sua mão enche de calo até sangra. Não consegue nem fechar depois, né? Vai fechar, você até dói para fechar a mão. Então eu queria falar, olha, a primeira coisa, eu queria que o Igor passasse um vídeo aí. Nós não temos hoje som, tá? Porque a gente teve um problema na mesa de som, não está sendo usada essa caixa. Então ele vai passar o vídeo sem o áudio, mas vai dar para entender direitinho. Tá? Ô Igor, pode soltar o primeiro vídeo. Olha só que legal. Está dormindo lá, o outro está no carrinho de hambúrguer. Aí ele acorda no meio do nada, não sabe onde é que está. Ele entra no meio do deserto para trabalhar. Não está entendendo nada, fica olhando para um lado, olha para o outro, o que esse cara vai vender nesse lugar? Né, começa a aprontar lá o ketchup, o outro está desolado lá, de repente, olha só, um meteoro cai bem no lugar onde ele está. Assusta, fica assim. Aí na hora que ele olha para trás, olha só, a multidão de gente que veio para poder ver o meteoro que tinha caído lá no meio do deserto. O dinheiro só entrando. Entendeu? A primeira coisa que eu queria falar é uma característica de alguém que é promovido. É alguém que está bem informado. Pode acender essa luz, por favor, aqui. Olha, vamos abrir lá no livro de Marcos capítulo 5. Pena que não tinha áudio, vocês iam morrer de rir. É muito engraçado. Marcos capítulo 5, verso de 25 a 34. Olha só. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu o seu corpo, que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou a mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Por que ela foi curada? Porque ela teve acesso à informação que ela procurava. Ela teve acesso à informação. Qual era a informação? Jesus estava ali. Jesus estava naquele lugar. E ela não pestanejou, né? Como diz Isabel, não pestanejou. Ela foi correndo lá onde Jesus estava,
tocou em Jesus e ficou curada. Ela procurava uma informação. Ela procurava. Nós precisamos estar bem informados. Como nesse vídeo, né? Devia estar pesquisando lá e de repente ele viu, não, o meteoro vai cair lá no deserto do Texas. Então é lá que eu vou trabalhar essa noite. Melhor essa tarde, né? Vou chegar lá de tarde e vou vender sanduíche até que ela chega. Com certeza não vai ter outro carrinho de sanduíche lá. Vai ser só eu. E vai ter uma multidão lá para poder ver o meteoro. Nós precisamos buscar a informação que nós precisamos. Na sua vida profissional, será que você é aquele boca aberta que fica só reclamando da empresa, que fica só falando mal do chefe, só falando mal do colega de trabalho, ou você está buscando o seu crescimento? Vira para o irmão pessoal com muita educação, fala com ele assim, que não seja locutor de rádio peão, não. Não seja. Locutor de rádio peão, ele vai ser peão pro resto da vida. Ele vai morrer peão, porque a informação que ele busca é aquela que deprecia o colega do lado, é aquela que fala mal do chefe, é aquela que deprecia a empresa. São essas informações que ele está preocupado. Agora, com relação à vida profissional dele, está parado, está estacionada lá, os pneus até esvaziou, hoje não tão tempo parado que está. E ele não vê que ele está crescendo, ele não vê a necessidade de crescimento. Nós precisamos buscar as informações. Essa mulher buscou. Olha só, você pode perguntar assim, mas eu ainda não tive acesso à informação relevante. E eu te pergunto, você fez o que está escrito no versículo 25? Olha só, versículo 25 diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, e padecera muito sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo que tinha, em vez de melhorar, piorava. Essa mulher estava buscando uma informação. Essa mulher estava buscando um meio de ser curada. Tinha 12 anos, 12. Não eram 12 meses, não eram 12 semanas, nem 12 dias. Eram 12 anos que ela buscava a informação que ela precisava. E ela não desistiu. Antes não, ela prosseguia, ela avançava. Ela gastou tudo que ela tinha correndo para essa informação. Você tem feito esforço para conseguir as informações que você precisa? As informações que serão relevantes para você? Todos os dias somos bombardeados com milhares de informações. E a pergunta é: você está atento às informações que são importantes? Todos os dias. A Sandra, a Lembeck, o William Bonner, a Patrícia Poeta, o site Terra, aqueles jornalzinhos de sangue aqui, e Super, Estado de Minas. Todos os dias as pessoas que você conhece, do seu convívio, pessoas que você ouve e as pessoas falando na rua, todos os dias elas estão bombardeando informações em cima de você. E você tem percebido, você tem ficado atento a essas informações que são relevantes. Outro dia saiu uma informação muito relevante para o estudante. Outro dia não, algum tempo atrás. Um negócio que chama Educa Mais Brasil. Isso é importante para os estudantes. O Educa Mais Brasil, ele dá um crédito estudantil de 50% para aquele aluno que não tem condição de bancar uma faculdade particular. E muita gente que pesquisava, corria atrás e queria saber como faria uma faculdade, teve acesso a essa informação, mas buscava. E tem gente que eu tenho certeza que eu estou falando aqui, Educa Mais Brasil, nunca nem imaginou o que é isso. E nós precisamos correr atrás da informação. Informação não fica correndo atrás de ninguém, não. As pessoas ganham dinheiro hoje nos jornais para correr atrás de notícia. Você precisa buscar a informação que você precisa para a sua vida profissional. Amém? Outro ponto. Seja ousado. Repete assim: eu sou ousado. Eu sou ousado. Tá? Ousado vem de determinado. Você é uma pessoa determinada. Você sabe o que quer e você não vai medir esforços para conseguir aquilo que quer. Vamos conhecer uma outra mulher na Bíblia. As mulheres são detonando essa pregação hoje. Uma mulher cananeia que
Mateus 15, versos 21 a 28. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Estava perturbando já. E ele respondeu: eu fui enviada. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E disse, e a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme o que você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Isso aqui para mim é um exemplo de determinação. Essa mulher era determinada, ela sabia o que queria. Só para vocês entenderem, os judeus, eles não se davam com os cananeus. Eles não se davam, eles não conversavam, eles estavam de Belém em Belém, no caminho de bem, por muitos anos já. Eles não conversavam um com o outro, eles não tinham relacionamento com o outro. E se um cananeu fosse pego no meio de judeus, ele era apedrejado. Então essa mulher, primeira coisa, teve a determinação, ousadia de sair lá de onde ela estava e ir até Jesus. Jesus, ele era judeu e tinha mais 12 discípulos no mínimo, porque a gente vai ter muito mais. 12 discípulos com Jesus, que todos também eram judeus. E ela chegou lá e foi importunando Jesus até Jesus atender ela, até ele atender. E olha só, ela não queria saber de protocolos, nem de tradições. Ela estava focada no que Jesus poderia fazer. Sabe, tem muita gente que tem medo de falar com o chefe. O chefe passa, a pessoa baixa a cabeça. Vou dar uma notícia importante, que eu aprendi isso. Sabe, uma coisa que ninguém gosta, é de uma pessoa que não sabe olhar nos olhos da outra pessoa. É uma pessoa que se considera inferior, que se rebaixa diante dos outros. Sabe, eu gosto, eu tenho certeza que vocês gostam de pessoas que olham nos seus olhos e conversam com você olhando no olho, sem vergonha, sem aquela timidez, mas fala aquilo que pensa. Sabe, eu sou muito mais com um inimigo que fala o que pensa de mim do que com um amigo que não fala o que pensa e só fala por trás. Sabe, a primeira impressão que a gente tem de uma pessoa que não sabe olhar no olho da outra quando conversa é que ela está escondendo um tanto de coisa que está guardada lá e não fala com a gente, mas fala com os outros. Mas aquela mulher teve a ousadia de chegar até Jesus, de chegar perto de Jesus e falar com ele, expor sua necessidade. Senhora, minha filha está endemoniada, o pau está quebrando lá em casa, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Sabe, uma vez uma amiga minha virou e começou a reclamar comigo que nunca tinha ganho um aumento, nunca. Ela já trabalhava 5 anos na empresa, eu entrei depois dela, eu fui promovido, e ela tinha 6 anos que eu estava lá, ela nunca tinha ganhado aumento. Aí eu perguntei para ela, deixa eu te falar, quantas vezes você já pediu aumento já? Nunca pedi, não. Miséria, você quer aumento, você nunca pediu? Que história que é essa? Gente, olha só, a gente tem que saber, Deus fala, fazer conhecidas as suas petições diante dele. Até para ele, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, nós temos que fazer conhecidas as nossas petições. Então a gente tem que expressar o que a gente sente, o que a gente quer. As pessoas gostam de pessoas assim, que se expressam. Essas pessoas fazem diferença, essas pessoas são promovidas. Comece a se expressar, comece a falar o que você quer. Você precisa aprender a agir como essa mulher agiu.
Ousadia, a gente tem que entender também, ficar atento a algo. Ousadia e afronta são coisas diferentes. Afronta é coisa de gente orgulhosa. Ousadia é coisa de gente humilde. Pessoas que reconhecem bem uma posição, às vezes, que estão, eu sou funcionário, ele é chefe. Então, a minha relação, eu não posso chegar, metendo o pé na porta, o peito aqui, me dá um aumento aí. Não posso. Isso é afronta. A gente tem que saber falar. Então a gente precisa diferenciar também. Não é para ninguém chegar na sala do chefe com o pé na porta, não. Tá? A gente precisa reconhecer que aquela pessoa, ela tem o poder de fazer algo por nós. É como Jesus aqui. Ele tinha o poder de fazer algo para aquela mulher. Ele poderia mudar a história daquela mulher. Então ela chegou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, minha filha, seja ousado, não afronte, seja humilde. Amém? Olha só, isso aqui, gente, eu gosto demais disso. Esteja sempre disposto. Sabe? Gente disposta. Você vira e fala assim: não, estou precisando de fazer isso. Vem cá, vamos embora, então vamos lá. Não, estou precisando disso. Estou aqui, vamos lá. Não, você está sempre disposto a fazer. É lógico que você tem, a sua agenda, tem os seus limites. Você não pode se prejudicar também dando a sua disposição para outras pessoas. Você tem que ser disposto dentro do seu limite. Olha só aqui. Quem que aconteceu isso? Olha, Deus capacita e dá sabedoria e entendimento àquele que tem o coração disposto. Vamos chamar isso, pastor. Vamos lá no livro de Gênesis, de Êxodo. Êxodo 36. Vamos lá atrás do Antigo Testamento. O segundo livro da Bíblia. Eu acho essa passagem muito legal. Muito top. Olha só. A partir do verso 1 diz assim: assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e estavam dispostos a vir a realizar a obra do Senhor. Olha o que esse versículo está falando. Esse versículo está dizendo que todo aquele que estava disposto a fazer a obra do tabernáculo, Deus estava contratando um tanto de gente. Deus estava contratando pedreiro, Ele estava contratando tecelão, Ele estava contratando ourives, Ele estava contratando gente que mexia com prata, com bronze, gente que mexia com todos os tipos de obras de arte, de fundição, ferreiro, para poder fazer uma tenda onde a presença dele iria estar. Essas pessoas que eu estou falando aqui, elas fizeram uma arca, aonde foi colocado ali os pães árvores, o cajado, a vara de Arão, o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, e simbolizava a presença de Deus. E esses homens fizeram. E aqui nesse versículo está falando de disposição. Deus ordenou a Moisés a construção do tabernáculo. E Moisés começou a fazer. E com quem que Moisés contou? Com homens dispostos. E o que aconteceu com esses homens dispostos? Deus capacitou. Se dispõe a fazer que Deus te capacita. Sabe, tem uma frase que é um jargão. Eu não concordo muito com ela não, mas ela tem um fundo de verdade. Diz assim que Deus não chama capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas eu creio que Deus chama gente que tem capacidade também. Eu creio nisso. Eu não vou desfazer de ninguém, porque Deus não faz isso. Mas todo aquele que está disposto a fazer, Deus Ele capacita. Gente, eu não tinha a menor condição de estar aqui em cima pregando hoje. Ontem, há 2 anos, não tinha. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu me dispus a fazer. Eu me dispus, eu deixei ser usado. E Ele me usa, Ele me capacita. E é Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que age. A gente é só um instrumento.
Então ele vai te capacitar, amém? Olha só, vamos agilizar aqui. Seja persistente. Não precisa abrir, lá no livro de João, capítulo 5, verso 1 e 10. Fala de um homem que estava deitado há 38 anos. Gente, 38 anos na beirada de um poço, esperando um anjo descer, agitar as águas e ele pular lá dentro e ele ser curado, porque ele era paralítico. Sabe, esse homem, eu fico admirado de ver que esse homem estava há 38 anos ali. Tem gente aqui que com 8 segundos já tinha ido embora já. O grego mais esperar esse anjo, não. Tchau, saí chutando, não dá para chutar que ele era paralítico, né? Mas eu pegava lá, né, alguém lá e ia embora de lá. Mas ele era persistente. Ele acreditava que Deus ia fazer algo na vida dele. Sabe, muitas pessoas não rompem na vida profissional porque não sabem persistir, não sabem prosseguir. Vem o primeiro probleminha, a primeira fofoquinha, que sempre tem isso, toda empresa tem isso. Toda. Tem as fofoqueiras lá, os fofoqueiros, todo lugar tem. A gente batiza a gente assim também. Gente fofoqueira. Na igreja tem também. Mas, então, desiste. Primeiro obstáculo, para. Não sabe prosseguir. É Deus que vai te honrar. Você tem que persistir, você tem que prosseguir, você tem que avançar. Seja como esse homem. Acredite, seja determinado, vai acontecer. Você quer romper profissionalmente? Acredite naquilo que Deus está colocando na sua mão. Acredita. O seu emprego é um ministério também. Acredita nisso, que Deus vai te honrar, amém? Olha só, põe outro vídeo aí, Igão. Esse vídeo aqui as mulheres vão amar. Olha aí, meninas, o futuro. Tem som, sem som. O que ela está fazendo? Ela está de frente com uma tela de cristal, um LCD, e ela escolhe a roupa. Ela aparece vestida com a roupa que ela escolheu. Lá na tela, não precisa de ir para aquele lugar lá, como é que chama? O closet lá, provador, né? Aquele lugar lá. Não precisa de ir, já tem uma tela lá, já vai, troca rapidinho e já aparece a roupa. Ela muda a cor da roupa que ela quer. Essa tecnologia já existe. Já existe. Mas eu fico imaginando minha mãe. Eu fico imaginando a minha mãe diante de uma tela dessa. É maldade isso, né, gente? Ainda bem que ela está aqui olhando aquela roupa lá e querendo escolher, fazendo esses movimentos assim. Sabe, minha mãe, gente, pra ela ter um celular, vocês não acreditam na dificuldade que foi. Mas foi assim, foi aquela dificuldade. Ela só aceitou ter um celular quando eu não estava morando mais com ela, nem eu nem o Diel. Aí ela aceitou ter um celular para poder falar com a gente a hora que ela queria falar. Mas eu falava assim, mãe, você precisa ter um celular, a gente poder te achar onde você estiver. E começava já a falar um tanto de coisa, dar um tanto de desculpa no teu celular. Tem gente que não sabe se adaptar com as coisas. Nós precisamos aprender. Olha só, nós homens, né, quando eu falo homens, eu estou englobando todo mundo. Somos a criatura mais fantástica que existe. Tem gente que mora, gente, lá no Polo Norte. E tem gente que mora no deserto do Saara. Tira o urso polar e põe ele lá no deserto do Saara para morar lá para você ver. O que vai acontecer com ele? Pega uma serpente da casa do deserto e coloca lá no Polo Norte para você ver. Agora o homem não, o homem tem o poder de se adaptar. Aonde ele está, ele se adapta àquilo lá. Tem pessoas que saem do Brasil e vão trabalhar na Finlândia. A Finlândia são 6 meses de noite e 6 meses de dia.
Imagina, e as pessoas se adaptam a isso. Você tem o poder de se adaptar ao meio que você está. Você não pode se transformar por ele, porque nós somos cristãos, mas nós temos o poder de se adaptar. As situações difíceis, Paulo ele deixa isso bem claro. Aprendi a passar fome, aprendi a ter fartura, aprendi a sofrer, aprendi a ser alegre, aprendi todas as coisas, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Sabe, nós temos que aprender a adaptar com as coisas. A primeira mudança que vem, a gente já fica todo mirrado lá, triste, chateado, né? Sem motivos para cantar uma bela canção, né? Não tem aquele poder de superação de Joseph Clement, né? Então, mas nós precisamos aprender a nos adaptar. Olha só, quem que se adaptou? Abraão um dia estava na sala da casa dele, vendo o Atlético acabar com o Cruzeiro. Estava lá vendo o Atlético massacrar o Cruzeiro. E Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, seguinte, você vai sair desse conforto aí, desse sofá reclinável, que faz massagem, deixar essa vida boa aí que seu pai está te dando, sair debaixo da asinha da mamãe, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar, ainda não te mostrei, ainda vou te mostrar. Deus estava literalmente falando para Abraão o seguinte: pega essas coisas e sai andando sem rumo. Sai andando sem rumo. Abraão não pensou duas vezes. Ele só pegou a mala de Ló lá, que não era para levar, mas ele levou Ló com ele, porque falou que era para sair do meio da parentela, não é para ir ninguém. Aí depois Ló ficou no meio do caminho também, foi para outro canto. Mas ele saiu andando. Ele se adaptou. Ele tinha uma vida de conforto, mas ele creu na promessa de Deus. E ele sabia o que ele queria. Ele tinha convicção do que ele queria. Então eu falei: não, para eu conquistar isso que eu quero, eu saio andando. Para eu ser promovido, eu vou ter que passar por esse momento difícil de me adaptar a essa mudança. Então eu vou me adaptar. Você tem que se superar todos os dias. Estou terminando. Outra coisa, motive-se. Agora eu queria que todo mundo abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Olha só o que diz no verso 17: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só, sabe quem está falando isso aqui? Segundo os teólogos, é um carequinha, baixinho, barrigudo, gordinho, chamado Paulo, outrora Saulo. E esse camarada aqui que foi náufrago 3 vezes ele foi náufrago. Nessas 3 vezes, uma vez, ele ficou 3 dias flutuando num pedacinho de madeira no meio do oceano, sem saber para onde ia. Uma vez ele saiu do naufrágio, chegou numa ilha. Assim que chegou lá, ele foi picado por uma serpente venenosa, uma víbora. Ele foi apedrejado inúmeras vezes. Numa dessas vezes ele foi dado como morto. Ele recebeu tanta pedrada que ele caiu no chão desmaiado. Aí pegaram ele, seguraram pela perna, saíram arrastando a cabeça. Teve campo lá no calçamento e jogaram ele para fora da cidade. E Paulo, ele morreu enforcado, porque ele foi preso pelo exército romano. Aí conseguiram convencer o imperador de enforcar Paulo. Esse camarada aqui que passou por tudo isso que eu estou falando, ele falou que na vida ele passou por leves e
e momentâneas tribulações. Eu não sei você, mas eu fico tão pequeno quando eu vejo isso. Tão pequeno, tão pequeno. Sabe, nós precisamos aprender a nos motivar. Paulo, ele se motivava com o Espírito Santo. Ele se enchia e se motivava. Ele não desistia. E ele sabia que tudo que estava acontecendo na vida dele ia somar um peso de glória que não se poderia comparar. Sabe, eu falei aqui no início do culto que nós somos reis e rainhas do Senhor, príncipes e princesas de Jesus. Somos embaixadores de Cristo. Sabe, de todas as promoções que eu já tive na minha vida, a única que eu realmente me orgulho dela é de ter me tornado embaixador de Jesus nessa terra. Nós precisamos romper. Deus quer te usar na vida profissional, sim. Você precisa trabalhar, sim. Você precisa crescer, sim. Porque tudo isso resulta em peso de glória para a sua vida. Sabe, eu fico feliz quando eu chego num banco e eu vejo o gerente geral daquela agência cristã. Sabe, eu fico feliz quando eu vejo o povo de Deus. Eu entro numa loja e a gerente da loja é cristã. Sabe, eu fico feliz quando eu chego numa obra e o engenheiro responsável da obra é cristão. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os filhos da luz estão brilhando realmente como eles devem brilhar. Eles estão sendo colocados, postos, elevados aqui nessa terra para mostrar que a glória de Deus brilha na vida deles. Nós precisamos nos motivar. Sabe, lá em Efésios, no capítulo 6, os versos 5 e 9, de 5 a 9, fala que nós devemos fazer tudo como se fosse para Deus e não a homens. O Senhor, Ele conta com você lá no seu serviço, na sua empresa, para que o nome dele seja engrandecido lá, para que as pessoas ouçam e vejam o que Deus tem feito na sua vida. Por isso, pega isso aqui, essas características: seja bem informado, seja ousado, seja disposto, seja persistente, adapte-se, seja flexível, motive-se. Eu não sei o que você faz hoje. Pode ser, eu sei que Deus já fez na minha vida. Ele já me levantou de porteiro de uma escola, porteiro de uma escola, administrador geral de uma escola, porque eu deixei ele brilhar na minha vida. Porque tudo que eu fazia, eu colocava Deus em primeiro lugar. Quando eu abri a porta do colégio, era como se Jesus estivesse entrando. Quando eu fechava a porta, é como se eu estivesse cuidando ali dos pequeninos de Jesus. E quando eu abria para alguém sair, era como se Jesus estivesse saindo. Eu fazia como se fosse realmente para Ele. 8 meses foram suficientes para Ele me honrar. E Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Você só precisa vencer você. Você é o principal culpado. Não é o seu chefe endemoniado, não é o seu colega de trabalho que é enviado de Satanás. Não. É você. Você precisa se vencer todos os dias. Você precisa lutar contra você mesmo todos os dias. Aí você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Eu vou fazer uma oração. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque essa palavra foi para todo mundo, inclusive para mim. Melhor, principalmente para mim.